Minha dor só piorava e eu não estava nem na metade do caminho. Totalmente desamparada, parei para descansar e tirei as botas. Vi que estava com 2 bolhas enormes no pé esquerdo e uma no direito. Durante as minhas pesquisas sobre o caminho, eu conversei com muitos peregrinos e todos sempre fizeram muito cuidado com os pés. Eu fiz tudo o que pude lembrar, mas ainda assim as danadas apareceram. Isso me frustrava demais. Retomei a caminhada e 3 franceses passaram por mim. Um deles estava com 2 cajados, do tipo cajado raiz mesmo, 2 pedaços de pau, nada sofisticado. Ele olhou para mim, que caminhava toda torta, e perguntou se eu queria ficar com um deles. Aceitei na hora, olhei para cima e disse: "Demorou, hein, Jesus?" Claro que briguei com Deus, de novo. Eu estava louca de raiva. Mas depois senti tanta vergonha que não conseguia nem agradecer. Sabia que aquilo tinha sido obra dele. Continuei com meu cajado que servia de muleta, pois as dores só pioraram. E foi então que eu tive minha segunda DR com Deus. Entreguei essa viagem inteira em suas mãos. Orei todos os dias para que tudo que acontecesse aqui fosse conforme a sua vontade. E agora essa porcaria toda? Nota: aqui eu fui bem educada, porque lá no dia a palavra foi outra. É só o 3º dia e eu já estou manca e com bolhas que mais parecem dedos a mais nos meus pés. Eu dizia aos prantos. As pessoas passavam por mim e me olhavam com pena. Não aguentei e pouco tempo depois de retomar a caminhada, eu precisei me sentar de novo. Nem esperei chegar a algum lugar mais confortável. Foi ali mesmo, no meio-fio. Um casal de franceses que havia acabado de passar por mim olhou por um instante para trás. Ao me ver sentada, a mulher voltou com um pacote nas mãos, contendo lenços umedecidos com remédios, como emplastro. Ela me deu os lenços e disse para deixá-los nos joelhos por 5 minutos. Foi como se eu tivesse recebido um tapa na cara da parte de Deus. Mas naquele instante nem liguei. Eu só sabia que me encontrava manca e sozinha no meio do nada em outro país. Queria ir embora. Ali, Santiago havia perdido a graça e tudo que eu queria era voltar para casa. O que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. Eu quero a minha casa, murmurava aos prantos. Mas não dava. Não tinha como voltar. E ninguém iria até ali para me buscar. Engoli o choro, coloquei-me de pé e mais uma vez reiniciei a caminhada. Quem leu o meu livro Diário Peregrino percebe que ao longo do livro eu tenho muitas DRs com Deus. Esse caminho eu falo para as pessoas que foi um caminho que eu fiz com o intuito espiritual. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada em Deus, sempre fui... eu falo que Deus é meu brother, eu sempre tive uma boa ligação com Deus. Mas eu queria mais, então eu resolvi fazer esse caminho para aumentar a minha profundidade com Deus. E ele levou a sério, ele não estava para brincadeira. Ao longo do caminho, então eu tenho várias DRs com ele, né? Porque a partir do momento que eu decidi fazer essa viagem, eu coloquei muito em oração. Então, a gente, muito inocente, a gente imagina que, poxa, eu rezei, eu entreguei para Deus, então vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito. Mas para o que eu precisava, para o que eu fui buscar, não poderia ser assim. E claro que não foi. Então, ao longo do caminho foram acontecendo coisas comigo que eu não esperava. E era nesses momentos que eu tinha essas DRs com Deus. Eu brigava mesmo com Ele. Falava, poxa vida, eu rezei, eu entreguei, eu te pedi, eu tô fazendo por você essa viagem. E é assim que você responde pra mim, me deixando sofrer. Eu tô com bolhas nos pés, eu tô manca, eu tô chorando, eu tô sozinha. E você não vai fazer nada. Mas logo na sequência, eu sempre era amparada.
Assim como nesse trecho que eu li, alguém sempre parava e me ajudava. Acontecia algo extraordinário para me amparar. Eu recebia um afago, recebia uma palavra, recebia uma ajuda. E da mesma forma, acontece com a gente na nossa vida. Quantas vezes a gente não se pega brigando com Deus, né? Dizendo que, poxa, eu te pedi tanto isso, pedi tanto aquilo, e agora olha, tá tudo dando errado. Ou para quem serve na igreja, né? Para quem tem uma vida ali dentro da igreja, poxa, eu tô aqui te servindo, eu tô entregando minha vida para você e você deixa eu sofrer assim? Para quem já assistiu a série The Chosen, tem uma cena que eu gosto muito, que é um dos episódios que eu mais gosto, que é o de Pedro sobre as águas. Que eu posso dizer, claro, sem ter medo de dar spoiler, porque já que é uma série que fala da vida de Jesus, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Mas é muito bacana de assistir. E nessa cena, Pedro, ele tá muito revoltado com Jesus, porque ele tá lá entregando a vida dele, ele largou toda a vida dele para seguir Jesus. E ele passa por um momento muito difícil na família. E ele usa exatamente essas palavras. Eu larguei tudo, eu dei a minha vida por você. E você tá lá, fazendo milagre para outras pessoas e me deixando aqui sofrer. Quantas vezes a gente não se vê fazendo o papel de Pedro? Fazendo a mesma coisa. Brigando com Deus, dizendo o quanto que nós fomos bons, o quanto que nós fizemos coisas boas, o quanto que nós estamos seguindo Ele, fazendo a vontade dEle. E mesmo assim, Ele nos deixa sofrer. Mas será que realmente Ele está deixando a gente sofrer? Ou é a gente que não abre os olhos para ver os pequenos milagres que Ele nos faz todos os dias? Lá no caminho, todas as vezes que eu reclamei, aquilo que eu reclamei, logo depois eu recebi uma ajuda. E foram coisas simples, mas para mim foram extraordinárias, porque me ajudaram. E muitas vezes também eu percebi que eu não poderia receber essa ajuda ali naquele momento que eu pedi. Algumas vezes ela demorou para vir, mas veio exatamente no momento que eu precisava. Eu não fiquei desamparada. Mesmo quando demorou, ela chegou quando tinha que chegar. E nós, no nosso dia a dia? Será que a gente consegue enxergar isso? Será que a gente consegue perceber o quanto que a demora que a gente diz dizer de Deus, ela é muito certeira? Será que a gente consegue perceber que muitas vezes Deus está sim fazendo, mas a gente está tão preocupado, centrado na raiva, na reclamação, que às vezes Ele nos dá pequenos milagres, mas a gente nem tem a capacidade de ver? Será que realmente a gente foi abandonado? Ou será que é só o nosso orgulho, nossa cabeça dura, que não nos deixa enxergar? Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive no caminho de Santiago. E eu compartilho com vocês aqui no meu livro, Diário Peregrino, onde eu coloco reflexões, aprendizagens que eu tive durante 10 dias de caminhada, saindo de Porto até Portugal, na Espanha. Você quer saber mais? Vai até ali no link da bio, adquire o seu exemplar e vem conhecer também essa história.